Fala pessoal, podcast Cara dos Esportes emergencial para falar sobre uma troca gigantesca que agitou a madrugada dessa quarta para quinta-feira. A gente tá aqui no final na reta final da janela de trocas da NBA. De noite eu vou gravar um podcast resumindo todas as trocas lá com o William do Coast to Coast, mas a gente precisou fazer um episódio emergencial porque o Kevin Durant se tornou o jogador do Phoenix Suns. A troca saiu 3 da manhã aqui no Brasil, eu só vi quando eu acordei. Os termos da troca são os seguintes: o Kevin Durant vai para o Phoenix Suns junto com o TJ Warren. O Brooklyn Nets recebe o Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, 4 escolhas de primeira rodada em 23, 25, 27 e 29, sem proteção. As escolhas, pelo menos da última vez que eu vi, não tinham proteção. E aqui para falar comigo sobre essa grande troca, Ricardo Stabolito, do Jumper, principal site brasileiro na cobertura da NBA, um convidado aqui recorrente no podcast. Ricardo, pegou, assim, a gente sabia que era uma possibilidade, mas ainda assim, mesmo quando essas trocas grandes são especuladas, quando elas saem, ainda assim surpreendem a gente, né? Não, sem dúvida. Primeiro, fica um abraço para todo mundo que acompanha os esportes. Abraço pra você, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. Meio rápido, meio em cima da hora, mas tamo aí. Olha, a gente nunca espera uma troca como essa. Aliás, a gente nunca espera esse tipo de troca na trade deadline. Porque trocar astro não é uma coisa que você fazer na trade deadline. Você tá trocando astro na trade deadline é porque alguma coisa deu errado com o teu time, né? Alguma coisa aconteceu. E, de fato, algumas coisas aconteceram no Nets nesses últimos dias, como a gente sabe, né? A gente sabia também que o Phoenix Suns era um eventual interessado no Durant, mas a gente não tinha ideia de que tudo isso ia acontecer tão rápido assim, né? E tem um ingrediente a mais, que é o novo dono do Suns, né? 48 horas, menos de 48 horas depois de assumir, né? O Matt Ishbia taca essa cartada aí, né? Que é meio que um all-in do Suns, né? Joga o elenco no chão e seja, né? É Kevin Durant, então é aquela história, né? Quem pode julgar, né? É Kevin Durant do outro lado. É clássico novo dono, né? Novo dono sempre gosta de fazer uma troca grande. Na maioria das vezes é um desastre, né? Como foi a troca do Rudy Gobert. E é bom a gente tirar o Rudy Gobert logo do caminho, porque eu vi alguns tweets assim, o Rudy Gobert custou tanto como que o Kevin Durant pode custar isso. A troca do Rudy Gobert não é parâmetro para nada. Se a troca do Rudy Gobert for um parâmetro para trocas, nunca mais vai ter uma troca na história da NBA. Então, vamos tirar isso do caminho. Então, custou menos que o Rudy Gobert? Custou. Mas também todas as trocas da NBA vão custar menos do que o Rudy Gobert, que foi uma troca de um novo dono também, que é sempre um risco muito grande. Ele sempre... O cara não tem como se preparar para se tornar um dono da NBA, né? Porque você vai descobrir na hora, aí você vai querer fazer aquelas trocas mais bombásticas, enfim. Em geral, Ricardo, o que você achou da troca? Eu achei que, assim, primeiro, eu não esperava a troca, porque eu acho que a troca do Kyrie Irving, ela sinalizava um pouco que o Nets ia tentar segurar o Durant, né? Dinwiddie, Finney Smith chegando, são jogadores que você competir. Eu acho que era um caminho natural pro Suns, pro Nets, desculpa. Era tentar competir e manter o Durant, né? Pra se convencer de alguma forma o Durant ficar. A partir do momento que ele não vai ficar, e aí eu imagino que isso era algo que ali internamente se notou, né? O Nets, eu acho que o Nets foi habilidoso em não deixar claro para o mercado que ia ser a queima, né? Que ia rolar queima de estoque mesmo, que o Durant estava disponível. A troca é muito ativa, é muita coisa. Como você disse, a troca do Rudy Gobert é uma coisa que a gente nem coloca mais na balança, né? Isso aí foi uma loucura, foi uma insanidade do Timberwolves. Mas é muito ativo, é muita coisa que foi entregue pelo Suns. Mas, e como eu disse, né, não dá para julgar. Kevin Durant, só Deus pode julgar alguém que troque por Kevin Durant, né? Realmente, eu não vou ser a pessoa que vai julgar.
E tem um outro ingrediente nisso, além do dono novo, né? O Suns precisava de uma chacoalhada, era o que todo mundo falava, né? O Suns estava com esse clima meio estranho, tudo acontecendo de uma forma meio, né? Você assiste esses jogos em que tudo dá errado do Suns e, sabe, você olha assim e fala, pô, os times bons da NBA, eles têm 1 ou 2 jogos por temporada desse tipo. O Suns tem um por mês, né? É meio estranho, né? Esse jogo que, tipo, perde por 30 pontos no intervalo, né? Em casa, um desastre total. Então, o Suns precisava dessa chacoalhada, o novo dono chegou lá e injetou essa chacoalhada. O Nets fez um bom trabalho conseguindo esses ativos, ô Gabriel. Escolhas desprotegidas, cara, ninguém tá dando escolha desprotegida na NBA hoje. Pode ver todas as trocas, tá todo mundo protegendo ao máximo possível as escolhas que tem. Eles conseguiram 4 desprotegidas, um grande feito. Tem uma troca de posição em 2028 também, um swap em 2028 também é envolvido, né? É muito difícil a gente ficar analisando 2028, 2029, mas é um ativo, né? É algo que você pode, no meio do caminho, aí, converter em alguma outra coisa. Eu acho que o Nets foi habilidoso em conseguir bastante, e o Matt Ishbia, ele queria chutar a porta, e eu acho que ele chutou a porta. Parabéns, né? Você que chutou a porta. O Suns precisava fazer uma coisa, Gabriel. Assim, eu gosto da base do Suns, mas é muito claro que enquadra alguma coisa está acontecendo ali no dia a dia. E esse é o chacoalhão. Às vezes esse é o chacoalhão que precisa. É um dos maiores chacoalhadas da história da NBA. Uma bela chacoalhada. Você pega... Esse é um belo chacoalhão. Você pega o Kevin Durant, que pra mim é no mínimo um dos 15 melhores jogadores da história da NBA, que ainda tá jogando o melhor basquete dele, né? E é bizarro você pensar que um jogador de 34 anos, depois de uma lesão de Aquiles, está jogando discutivelmente o melhor jogador, do melhor basquete da carreira dele, né? Porque ele, pré-Warriors principalmente, ele não era o defensor que ele é hoje, e ele continua sendo um dos pontuadores mais eficientes da história do basquete. Eu gosto dessa troca bastante pro Phoenix Suns, porque eu sei que você pagou caro, mas no final do dia você tem Devin Booker e Kevin Durant, os dois sob contrato até 2026. Não tem nem essa pressão da free agency imediata. E o Devin Booker, que tem contrato até 2026. Kevin Durant, se eu não me engano, até 2028. E 2028 ou 2027, agora não lembro exatamente. Mas o Devin Booker é o cara que você não imagina ele saindo de Phoenix, né? Se bem que você pode falar isso de várias estrelas da história da NBA e eles acabaram saindo, né? Então, é uma troca de longo prazo. Não é uma troca que você tem uma pressão, você precisa ganhar esse ano, senão tudo vai por água abaixo, né? Até porque você levou um golpe muito grande na profundidade do seu elenco. Você perde 3 alas, um deles não estava jogando, né? Mas você perde o Cam Johnson e o Mikal Bridges, e você perde também a habilidade de fazer trocas, porque você perde todas as suas escolhas de draft. Ainda assim, pra mim tem um vencedor nessa troca, pra mim é o Phoenix Suns. Eu entendo que você falou sobre o Brooklyn Nets, sobre valor que eles receberam, e aí, de fato, eles receberam um valor bem considerável pelo Kevin Durant, mas quando você troca uma superestrela, eu gosto que venha de volta um cara que tenha potencial para ser estrela. Eu amo o Mikal Bridges. Pra mim, ele é o melhor role player, um dos melhores role players que você pode ter na NBA, né? Um dos melhores defensores de perímetro da liga. É um cara que se desenvolveu ofensivamente, ele consegue botar a bola no chão, fazer alguma coisa, tem um bom arremessador. Ele, por exemplo, pra mim é muito mais jogador que o OG Anunoby, né? Que virou, sei lá, o melhor jogador da história da NBA pelo nível de interesse que ele tá recebendo nessa janela. Mas que o Mikal Bridges, ele nunca vai ser All-Star, de verdade, né? Aquele que todo ano. Ele pode entrar um ano ou outro ali, mas ele não vai ser o cara que você constrói ao redor. E o Cam Johnson, menos ainda. O Jay Crowder, sei lá o que o Jay Crowder pensa da vida. Eu não gosto dessa troca quando não tem essa peça jovem. Por exemplo, eu citei... Estava escrevendo um negócio e 2 exemplos me vieram à mente, né? Quando o Lakers trocou pelo Anthony Davis, os Pelicans receberam de volta o Brandon Ingram. Quando o Oklahoma City Thunder trocou o Paul George, eles receberam de volta o Shai Gilgeous-Alexander. Não tem essa peça que eu consigo ver. Eu não acho que nem é o Mikal Bridges, nem o Cam Johnson, um cara que pode ser 5 vezes All-Star até o fim da carreira. Por isso que eu acho que tem um claro vencedor nessa troca pra mim, é o Phoenix Suns. O Brooklyn Nets não tem esse cara pra construir seguindo em frente.
um time perdeu o Kevin Durant na troca, outro ganhou. Então, assim, né, a gente já parte desse princípio para ver quem é o vencedor. Mas eu concordo com você, Gabriel, assim, no panorama geral. E eu acho que o Suns faz um bom trabalho em aproveitar o valor do Mikal Bridges nesse momento, que o time foi dizimado e ele assumiu. O time precisou assumir, né? Tem um volume ofensivo ali para ser preenchido e ele preencheu. Ele se mostrou até melhor, até mais confortável do que eu imaginava com o volume que ele precisou assumir, para ser sincero com você. Mas eu concordo em linhas gerais com você. Ele não é um cara... Se eu tivesse que colocar meu dinheiro aqui, Mikal Bridges vai ser 5 vezes All-Star, sim ou não? Eu coloco no não. Não há dúvida sobre isso, pegando o parâmetro que você citou. Além disso, Cam Johnson é um cara que vem para uma extensão contratual agora, né? Então o Suns já teve negociações ali, né? Já houve negociações de Cam Johnson e o Suns, e isso não andou muito bem. Então talvez isso tenha pesado também nessa história. Sobre o panorama do Suns, sobre o que ele entregou, e de fato o que ele entrega na troca em termos de jogadores é razoável, né, digamos assim. Se você pegar essa temporada, efetivamente, eles estão entregando o Mikal Bridges, porque o Cameron Johnson passou 2 meses machucado também, né? Então eles não contaram com o Cameron Johnson, eles mais não contaram do que contaram com ele. O Jay Crowder nem entrou em quadra, nem se apresentou quase, né? Ele não estava com o elenco, então isso nem conta. Então acho que assim, o Suns na prática ele está entregando menos do que parece, se você pegar o panorama da temporada dele. Eu acho que isso é importante. O Nets está recebendo mais do que o Suns está perdendo, digamos assim, eu acho que na visão de todo mundo, em termos de jogadores. As escolhas de draft é muito difícil a gente analisar, né? Assim, as escolhas de draft de 2029, por exemplo, é muito difícil, aliás, apostar que o Nets vai fazer essa escolha lá em 2029, por exemplo, né? Ele provavelmente vai fazer uma troca diferente. A gente sabe como é o dono do Nets, ele não quer ficar perdendo, ele quer ter times competitivos, então essas trocas podem ser envolvidas, essas escolhas podem ser envolvidas em outras trocas mais pra frente, sabe, escolha de draft é uma coisa que eu acho que se dá muito valor na análise das trocas, mas é algo tão volúvel, sabe, que é muito difícil pra gente pesar qual o real valor dela, sabe? Então, soa muito legal, né? Então, 4 escolhas de primeira rodada, né? 4 escolhas de primeira rodada, o que é isso, né? No fim das contas, o que é isso? O que eu te digo é uma coisa, assim, o Nets, o Suns vai ter que trabalhar para remontar o elenco, entre aspas, com escolhas de segunda rodada. E escolhas de segunda rodada você entrega com muito mais facilidade do que primeira, não só por causa do valor delas, mas porque sempre tem gente vendendo escolha de segunda rodada. O meu Magic, por exemplo, sempre tem uma escolhazinha de segunda rodada para vender para alguém. Então, assim, se o Matt Ishbia tá botando grana mesmo no Suns, ele compra lá a escolha de segunda rodada que ele trocar agora, sabe? Então, é muito pro Suns. Eu quero ver agora o que o Suns vai fazer, se tem uma outra troca aí meio engatilhada, algum veterano aí valendo 1 ou 2 escolhas de segunda rodada que eles podem pegar. Embora eu acho que o elenco do Suns não tá tão desfalcado assim, porque eu acho que as lesões que teve no elenco nesses últimos tempos meio que deram a impressão que era mais curto do que sabe? Eu comecei a ver agora o elenco do Suns, eu falei, sabe, tem gente aqui, eles encontraram o Saben Lee agora, que joga uns 10, 15 minutos, mas, sabe, tem sido 10, 15 minutos produtivos, sabe? Minha grande preocupação, e aí eu já jogo essa questão para você também, o Gabriel, é a questão da armação do Suns, porque o Chris Paul é um senhor de 37 anos, né, Chris Paul, e não dá para exigir que ele seja o mesmo Chris Paul mesmo de 1 ou 2 anos atrás, é complicado. E eu particularmente não gosto do que eles têm na rotação. Cameron Payne, eu não sei se eu quero contar com Cameron Payne, sabe? Se eu quero depender de Cameron Payne, por exemplo. Eu acho que a armação, ponto crítico, se vocês estiverem pensando, a gente precisa fazer mais uma troca, achar mais um cara, eu diria que esse cara é pra armação, viu, Gabriel? Isso a gente já fala desde que o Chris Paul chegou no Phoenix Suns, né? Que eles precisavam de um guard mais qualificado ali vindo do banco para armar o time, né? O Cam Payne, ele, vamos ser sincero, ele enganou por um tempo ali, né? Mas ele não é esse jogador. Acho que um dos principais pontos dessa troca é que tira muito peso de cima do Chris Paul, né? Ele vai poder ser
um armador de 25 minutos por jogo. Ele não vai ter mais basicamente nenhuma pressão para ser pontuador. E eu, tentando botar aqui a cabeça do GM do Suns, eu acho que eles imaginam que, tirando esse peso de cima do Chris Paul, de ser a segunda opção como pontuador, ele possa dar uma rejuvenescida, né? Ele jogar um pouco mais leve, porque o Kevin Durant e o Devin Booker vão carregar muito desse fardo, né? Mas, de fato, ele teve um declínio bem grande, né, na última temporada. E eu acho que ele tem mais essa temporada e a próxima de contrato, né? Só que passa a ser, se eu não me engano, passa a não ser garantido a partir de agora, Tem se uma eu não me engano. Tem uma parcial, né? Garantia parcial. Isso, então alivia um pouco aí, mas é o ponto que eu ficaria meio que de olho, sabe? Facilitaria. E nem precisa ser outro Chris Paul, um cara que joga igual o Chris Paul. Pode ser um armador para jogar sem a bola. Porque você tem no Devin Booker, no Kevin Durant, você tem caras que vão jogar bastante com a bola. Então você pode ter um armador válvula de escape, alguém para só espaçar a quadra, basicamente, mas precisa ter outro. Eu acho que esse é o ponto. Verdade, E se estiverem escutando barulho de obra, tá tendo uma obra aqui perto de casa, então mesmo. Então, ouvinte, releve, por favor. Assim, eu acho que o Chris Paul eles teriam que pagar para sair do contrato dele na próxima off-season, né? Mesmo com essa não sendo 100% garantido, né? O que é um pouco difícil agora porque eles não têm mais escolha de primeira rodada. Acho que o próximo dominó nesse elenco é o DeAndre Ayton. E Isso. O DeAndre Ayton, a gente sabe, ele tá tendo uma temporada estranha, né? Que ele não parece tá batendo de frente com o Monte Williams, ele não tá evoluindo como a gente esperava, e desde antes a gente já criticava muito, a gente não, a mídia em geral, criticava o nível de esforço do DeAndre Ayton, né? Ele, pra quem gosta de NFL, ele era meio comparado ao Kyler Murray, né? Porque o DeAndre Ayton também gosta muito de jogar videogame, faz stream e tal, nada contra, né? Mas é algo que o pessoal levantava sobre o DeAndre Ayton. Ele vai precisar jogar, ele vai precisar se esforçar mais em quadra, porque ele é um pivô que eu acho que a avaliação dele é difícil. Primeiro, sim, ele não é o primeiro pivô que a gente questiona o nível de esforço, né? É meio que bem comum pra posição. Mas ele é um cara que é meio... Não sei se você vai concordar, Ricardo. Ele é um cara meio nota 7 em vários aspectos, mas nada ele é nota 9. Talvez o atleticismo dele é nota 9, mas apesar que ele não é muito vertical, assim. E ele tem capacidade de ser um bom defensor, ele tem um bom arsenal ali perto da cesta, ele tem um bom toque na bola. Só que ele precisa se esforçar. E ou essa troca vai fazer com que ele assim, um time que tem aspirações maiores agora, ele vai se esforçar mais, ou então ele é o próximo cara a ser trocado, né? Eu não sei o que o Suns pode receber por ele, mas de repente pode ser o caminho para conseguir um armador, um outro ala para esse time, porque é mais fácil você arrumar um pivô ali barato e você bota dois caras ali ganhando, sei lá, 3 milhões de dólares, se eles te dão 30 minutos, e é mais do que suficiente quando você tem o Kevin Durant e o Devin Booker. Quando você tem o Kevin Durant, especialmente falando na NBA de hoje, você joga leve e não joga baixo, porque o Kevin Durant tem o tamanho de um pivô, né? Então, assim, você adquirir Kevin Durant na NBA de hoje quer dizer que seu pivô vai jogar menos, provavelmente. Você vai querer jogar com essa quadra aberta, com mais espaçamento. O Suns encontrou um cara, o Jock Landale, ele faz uma boa temporada saindo do banco, especialmente em jogos que o DeAndre Ayton não tá na pegada. O DeAndre Ayton é impressionante, né? Ele faz um jogo de 31 pontos, 16 rebotes, por exemplo, que nem fez há poucos dias atrás. E no anterior, eu tava assistindo, assim, eu assisti os 3 primeiros minutos e eu falei, não é possível, esse cara, ele não vai voltar para defender, não é possível, sabe? É um nível, é uma intensidade que ela varia tanto de um jogo para o outro, é uma coisa tão absurda, sabe? Realmente parece que ele escolhe, sabe? O dia, a hora que vai jogar, sabe? Hoje é dia para mim, hoje não é. Um problema que o DeAndre Ayton tem para mim é que
Ele é um cara que precisa... Eu acho que o nível de esforço dele caminha com quanto ele é acionado no ataque. Então, se você deixar de acionar ele no ataque, ele vai a primeira, ele vai a segunda, ele vai a terceira para o ataque, e na quarta ele já vai mais lento, sabe? Já volta mais lento também, sabe? E já percebe, pô, não vai fazer diferença, não tô fazendo diferença, sabe? Ele me parece um cara que transparece um pouco com isso. O jogo dele precisa da bola, porque assim, o grande ponto dele é o jogo ofensivo. Eu meio que concordo com você que ele é nota 7, digamos, em tudo, mas ele tá no top entre os pivôs ofensivos porque os pivôs ofensivos hoje são, né, assim, você tem Embiid e Jokic, Towns está machucado, geralmente está machucado, e provavelmente vem ele em recurso ofensivo, sabe? Em uma capacidade de jogar ali próximo da cesta. Ele e Valanciunas, por exemplo, que é outro cara, também o nível de esforço dele varia muito. É um jogador complicado. Ele é móvel na defesa, mas a defesa dele é extremamente instável, né? Ele é um tipo de cara corpulento que consegue marcar em espaço quando ele quer, sabe? É meio que assim as coisas com o DeAndre Ayton, é meio complicado. E você tá certo, assim, se existe alguma coisa ainda para trocar no Suns é o DeAndre Ayton. Um pivô como ele, provavelmente há times que vão querer, porque ele, sabe, um time vai achar que pode dar jeito nele, que vai dar jeito nele. Eu acho que... Algum time que tinha uma nota muito boa dele no draft, ele foi a primeira escolha geral, né? Tem muito time que ignora tudo que acontece depois que o cara chega na NBA e se amarra no que avaliou nele no draft. Que é muito um meme que eu vi do Kyrie Irving, né? Todo mundo falando, pô, esse cara, ele deu problema, brigou com o técnico, pediu troca em todo lugar que ele passou. Mas comigo vai ser diferente. É meio que com o DeAndre, né? O DeAndre Ayton é meio que isso, né? O cara não joga com esforço, instável pra caramba, parece que joga quando quer, mas eu vou dar um jeito, sabe? Então sempre tem alguém. DeAndre Ayton, acho que esse é o ponto que você falou que é mais interessante. Com ele é a hora, porque assim, se ele não entregar o que a gente está imaginando, ou o que o Matt Ishbia quer, ou o que o Monty Williams quer, ou o que quer que seja, ele é o que sobrou para ser trocado. Então ele vai rodar em algum momento. E mesmo que entregue, talvez o Suns olhe assim e fale, pô, o cara rendeu bastante, talvez seja o momento de trocar ele, porque eu não sei se eu consigo manter isso por muito tempo, ele é instável demais. Então, Ayton virou a moeda de troca que existe pro Suns agora. Então a gente vai ver. Se a coisa funcionar, você não precisa trocar ele. Se não funcionar, certamente é ele quem vai rodar. Eu sinceramente, se eu tivesse que apostar aqui, eu não acho que a gente vai falar daqui a 4 anos como foi excelente o Big Three, Kevin Durant, Devin Booker e DeAndre Ayton. Eu acho que ele não vai ver a maior parte. Acho que ele não termina a próxima janela de trocas, né, de 2024. Eu não acho que ele termina no elenco do Phoenix Suns. Até porque você precisa redistribuir esse dinheiro que ele recebe no seu elenco, né? E como você falou, o Kevin Durant, ele substitui muito. Ele carrega ele tem uma capacidade de proteger o aro que já substitui muito na defesa o que um pivô precisa fazer, né? E, assim, conforme forem passando os anos, a gente vai ver mais o Kevin Durant perto da cesta na defesa do que correndo atrás de ala, né? E aí vai tornando, assim, o espaço geograficamente aqui com o DeAndre Ayton já não vai encaixando tão bem. Antes de a gente falar do lado do Brooklyn Nets nessa troca, você acha que o Phoenix Suns vira um dos favoritos ao título? Assim, muita gente ainda vê ele como um time que poderia sair do Oeste, se o Devin Booker voltando bem de lesão e tal. Mas você acha que hoje ele é um dos favoritos para vencer a Conferência Oeste ali, junto com o Denver Nuggets, talvez o Golden State Warriors, se que a coleção do Curry agora está prejudicada? O que você acha do Suns agora com o Kevin Durant? Ele tem que ser a história até ontem à noite, né? O Oeste estava aberto. Aí o Lakers fez troca, o Suns fez troca, tudo meio que mudou, todo o panorama. Em uma noite meio que tudo mudou no Oeste, né? Eu realmente acho que o Suns está ali. Eu acho que o Oeste hoje tem um time, que é o Nuggets. Esse é o time.
Esse é um time que, assim, você pode não confiar nele, mas se existe alguém que dá algum sinal de que eu vou sair do Oeste, até ontem, era o Nuggets. Eu acho que o Suns é naturalmente quem vai estar ali atrás dele. Porque, vamos de novo, geralmente quando você fala que é grande demais para falhar, falha. Mas o Suns é grande demais para falhar. Nesse momento ele é grande demais para falhar. E eu acho também, como eu disse para você, que o elenco do Suns, eu não acho que o elenco do Suns está tão desfalcado assim. Tem que trazer mais gente. Se conseguir um armador, ótimo, precisa mesmo. Mas o Torrey Craig jogou bem nesses momentos aí, com todo mundo lesionado. Acharam o Saben Lee. O Damian Lee faz uma boa temporada também. Então acho que assim, o elenco do Suns não é confiável, esses caras, mas pelo menos eles estão lá, eles estão jogando, sabe? Então eu não acho que é tão desfalcado assim. Então eu meio que acho que o Suns é quem vai chegar ali, é quem tá atrás. Mas o Oeste tem um time hoje, que esse time é o Nuggets. Qualquer série que o Suns entre, eles provavelmente têm a melhor dupla, né? E eu digo até na final da NBA, acho que você pode Tatum e Jaylen Brown, né? Acho que tem uma discussão. Mas eles, em termos de talento lá no topo do time, você pega qualquer outro jogador que você possa botar como o segundo melhor do Nuggets, que é provavelmente o Jamal Murray, e Kevin Durant e Devin Booker é uma dupla melhor, né? E até o Lakers, acho que a melhor versão desse time do Lakers é um time que pode chegar na final do Oeste, né? Se tudo encaixar, se o LeBron e o Anthony Davis estiverem saudáveis, mas são várias interrogações, são várias variáveis grandes, né? nesse time do Lakers, né? Mas realmente deu uma sacudida boa na Conferência Oeste, né? Eu tô com você. Hoje, se eu tivesse que apostar, eu diria que a gente teria uma final entre Nuggets e Phoenix Suns na final da Conferência Oeste. Realmente é um time que... É o que eu falei, você tem dois dos 10 melhores jogadores da NBA, né? O Devin Booker e o Kevin Durant. Um bom ponto para qualquer começo de conversa. E tem uma coisa, né? Que deixaria essa final, essa série hipotética interessante. O Nikola Jokic já disse várias vezes que o jogador com quem ele mais sofre na defesa é o DeAndre Ayton, né? A gente tá aqui malhando o Ayton, mas o Jokic já falou umas 3 ou 4 vezes sobre isso. Olha, o DeAndre Ayton é o cara que mais me dá trabalho. Então, né, tem esse detalhe aí, mas o Lakers é uma outra coisa. Você vai discutir com o William o que o Lakers fez, mas o Lakers, a melhor versão do Lakers, obviamente, pode chegar. O problema é que a melhor versão do Lakers, né, tá muito longe, né? O Lakers é o 13º colocado do Oeste, gente. O Lakers é o último colocado do Oeste hoje, porque há 2 times abaixo dele que não querem ganhar, que não querem fazer nada. Então, hoje o Lakers, a rigor, é o último colocado do Oeste, competitivamente. Então, é muito complicado. Em termos de vitórias, acho que não é tipo 3, 4 vitórias, eles estão no play-in, né? Não é tão trágico também. Sim, tem que passar pelo play-in, né? E aí é jogo único, 2 jogos, e aí é foda, né? E a sorte conta bastante. A gente vai falar sobre Lakers no programa de noite, que a gente vai passar por todas as trocas, a troca do Lakers, a troca do Kyrie Irving com o Dallas Mavericks e todas as trocas. O Stabulito estava me falando antes da gente entrar no ar que o Jakob Poeltl foi trocado e eu nem Meu vi. Deus, o que aconteceu? Eu nem vi, porque parece que foi logo antes da troca do Kevin Durant, né? E eu acordei e olhei no 15 minutos antes. Eu acordei, abri o celular, caralho, o Kevin Durant foi trocado. Aí eu já fiquei no modo maluco aqui, correndo atrás, gravando vídeo, mandando convite pra participar de podcast. Mas vamos encerrar falando do Brooklyn Nets rapidinho. Que deu errado? E eu tenho uma opinião, que eu até já vou falar e quero saber depois a sua. O que deu errado foi o Kevin Durant achar que ele pode confiar no Kyrie Irving. E não querendo dar spoiler pra minha análise da troca do Kyrie pro Dallas Mavericks, você não pode confiar no Kyrie Irving. Ele envenenou esse time, porque quando vem o James Harden, assim, James Harden, ele basicamente engordou 10 quilos e forçou a saída dele do Houston Rockets, mas ele vai pro Brooklyn Nets e tudo parece que estava funcionando bem e tal. Aí a história da vacina. Aí o James Harden olha e fala assim, o cara não tá jogando porque ele não quis se vacinar. E aí o James Harden se desliga. O James Harden não é inocente, claro.
ele se desliga também do time. Mas o Kyrie Irving, ele, claro, teve outros fatores, o próprio Kevin Durant pediu pra ser trocado, o Kevin Durant e o Kyrie Irving pedem a saída do Kenny Atkinson, que era muito mais treinador do que o Steve Nash. Eles meio que forçam o Jared Allen a ser trocado e tal. Então, os dois juntos ali são responsáveis. Mas eu acho que principalmente o Kyrie Irving, ele envenena qualquer situação, né? É um cara que você não pode confiar. É um cara que daqui a 2 semanas ele pode sumir, ficar 15 dias fora, e ninguém saber o que ele tá fazendo, né? É um cara que daqui a pouco ele pode postar outro documentário antissemita, né? Ele pode postar uma mensagem falando que o Kanye West tá certo de falar as merdas que ele fala. Ele já deletou do perfil dele no Instagram um pedido de desculpas, né? Por ter postado o documentário. E ele mesmo não assume muita culpa, porque na entrevista dele depois daquilo, ele falou assim, eu não tava divulgando não, eu só postei no Instagram. Você postou um documentário que tem mensagem antissemita, né? Então, é um cara que você não pode confiar. Eu não gosto dessa troca pro Mavericks, mas pelo menos eu entendo que, pior das hipóteses, ele sai depois no próximo do mercado de free agents. Esse é o ponto que a gente vai falar no outro podcast. Mas acho que o que deu errado foi o Kevin Durant achar que ele pode confiar no Kyrie Irving. Se ele vai sozinho pro Brooklyn Nets e depois tenta atrair, por exemplo, o Harden ou outra estrela, eu acho que poderia ter funcionado muito melhor. E, claro, não absolvendo aqui o Kevin Durant, mas eu acho que o principal culpado aqui pra mim é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving sempre é culpado, né? Ele é o mordomo, né? Ele é o assassino. Ele é o mordomo da história, sempre. A todo momento, né? Tem um ingrediente muito bom nessa história, né? Ele apaga o pedido de desculpas por toda essa questão de semita, sendo que Mark Cuban é judeu, né? Dono do Mavericks, né? Tem isso ainda. Mas, assim, o Nets aposta em vários jogadores, não, mas em um núcleo de jogadores, em Kevin Durant menos, mas James Harden e Kyrie Irving, que não se dá pra confiar muito. São caras que a gente já viu que são capazes de fazer, né? O James Harden, é o que você disse, o James Harden ele fez 20 jogos na temporada do Rockets antes de ser trocado, que é uma vergonha, né? O cara tá do tamanho de um planeta, né? Jogando basquete, né? O cara tá do tamanho meu jogando basquete, tá, né? A gente já viu, o Kyrie Irving nem se fala, né? O Kyrie Irving, um total lunático, o Kyrie Irving, né? Então, ele apostou nessas figuras, e mais do que apostar nessas figuras, deu poder para essas figuras, né? É o que você falou. Esses caras aí demitiram técnico, contrataram técnico, trocaram jogador, né? Forçaram o DeAndre Jordan a ser titular do Nets, né? O DeAndre Jordan já naquele momento... aliás, inexplicável como o DeAndre Jordan ainda está na NBA, mas enfim, pra mim ele estaria lá com o Dwight Howard em Taiwan jogando basquete. Mas é inacreditável. E nessa o Jared Allen foi basicamente como troco na troca do James Harden, né? Que é um absurdo. Ele basicamente foi trocado por uma escolha de draft que depois foi repassada em seguida e tal, mas que essa escolha de draft na verdade era acabou sendo a 27ª, alguma coisa assim, um baita negócio pro Cavs. O que aconteceu. Mas deram poder para esses caras e é muito complicado. Dar poder para jogador em si já é muito complicado, ainda mais para esse tipo de caras, né? Para esses caras que são muito instáveis, né? Realmente são personalidades instáveis, né? O Kevin Durant fala aqui que ele é o mais estável dos três. O Kevin Durant tem conta fake no Twitter pra ficar respondendo eu e você, comentando. Pô, cara, é isso, né? Com todo respeito a eu e você, né, Gabriel? Mas eu não acho que o Kevin Durant, o trabalho dele, seja ficar respondendo eu e você. Lógico, quando eu falo eu e você, é uma forma de dizer, porque os caras que ele responde são muito piores, são caras que ficam xingando. E às vezes o cara nem marca, né, ele, né? Eu já vi uma vez, o cara escreveu Kevin Durant. Ele buscou Kevin Durant e tava olhando. Ele é o tipo de cara que procura o nome dele no Google, esse tipo de cara, né, no Twitter e tal. Então, apostar e dar poder para esses caras é muito complicado. Agora, o Nets que a gente está vendo agora, eu imagino que o Nets de quem você vai comentar com o William de noite vai ser bem diferente, porque não é possível que esse elenco vai ficar desse jeito. Eles têm muita gente que tem valor para contenders, Dorian Finney-Smith, o próprio Spencer Dinwiddie, mas os alas em geral, né? Todo mundo que é alas, todo mundo que é arremessadores, eles têm vários agora, o Royce O'Neal, Joe Harris, Seth Curry. Joe Harris, bem, sabe? Então esses caras, o Nets agora tem que capitalizar em cima desses caras, provavelmente.
Eu imagino que o time do Nets que a gente está comentando agora, o que você vai comentar com o William daqui a algumas horas, ô Gabriel, vai ser bem diferente, porque o Nets não faz o menor sentido o Nets ficar com vários desses jogadores. Eu acho que faz sentido eles ficarem com o Claxton, por exemplo. O próprio Ben Simmons, se conseguir qualquer coisa aí, é para se pensar também. Ben Simmons que é outro nessa história também, né? Que não ajudou também nada. Ben Simmons é difícil até ver ele jogar, né? Porque ele é o cara que termina o primeiro tempo, tentou 2 arremessos, né? E ele foge da bola como se ela fosse feita de lava, né? E o bom é que eles têm o melhor jogador da NBA agora, né? O Cam Thomas, né? Então, tem pra onde... Brincadeira, né? Mas assim, eu concordo com você. Acho que a gente vai ver mais trocas aqui. Eu sei que muita gente fala, eles não tem por que tancar porque eles não têm as escolhas, né? Mas eu acho que eles fazem certo de presumir que é um custo perdido, né? Se a escolha for a primeira escolha geral ou for a 20ª, de qualquer forma vai pro Houston Rockets, né? Não faz diferença pra eles. Eles têm que fazer o melhor pra reconstruir o time. Como eles já fizeram, né? Depois da troca com o Celtics. Troca o Ben Simmons pro Shanghai Sharks e manda ele pra algum lugar e... Pode falar. Esse é um ponto interessante que você levantou. O Sean Marks já fez isso antes, sabe? Pegou um time que era terra arrasada e resolveu. Então a gente não pode negar que pelo menos o Nets tem boas mãos, alguém que sabe fazer isso funcionar. Agora, tem que dar espaço, Gabriel, não importa se a escolha é sua ou não. Tem que abrir espaço para jogadores em que eles confiam. E eu não acho que eles confiem nesses caras que estão chegando aí em trocas. Eles estão pegando esses caras para repassar em seguida. Aliás, você falou de Jay Crowder. Jay Crowder já é um que nem vai se reapresentar. Já falou que já tem um acerto com o Nets que ele vai ser trocado nas próximas horas, provavelmente. Então, ou dispensado. Então, o Jay Crowder, isso. Eu já falei aqui, é o pior jogador da história da NBA a exigir uma troca e fazer greve. Uma troca. Porque o Korkmaz, ele superou agora como o pior jogador a fazer greve. Pedir troca. Mas ele não fez greve, né? O Jay Crowder é o pior da história a fazer greve. Muito louco. Inacreditável. Muito louco. A que ponto chegamos? Os únicos jogadores que os Nets acho que não deveriam trocar é mesmo o Cam Thomas e o Claxton mesmo. São 2 jogadores ali que você pode construir, não vão ser super estrelas, né? Talvez que toma 3 jogos de 40 pontos seguidos, né? Não pode falar muito do teto do Cam Thomas, né? Mas de resto, eu só gostaria que o Nets tivesse trocado pelo Hachimura pra ter o trio japonês, Cam Thomas, Hachimura e o Watanabe. Mas é isso. Ricardo, mais alguma coisa? Mais alguma take que você quer tirar do seu coração? Não, minha torcida é só que o Mobamba seja trocado pelo Magic, né? Eu cansei do Mobamba, não dá mais, cara. A própria renovação foi uma tristeza, então eu só espero que alguém vá fazer esse favor pro Magic e pegar o Mobamba. De resto, eu acho que há uma boa chance dos times que a gente está comentando agora, Gabriel, se tudo der certo, esses times que a gente comentou nesse minuto aqui, os times que você vai comentar com o Williams já serem um pouco diferentes, né? O Nets fazer algumas trocas, o próprio Suns tirar um coelho da cartola aí. Acho que, com sorte, o William vai falar de um time bem diferente com você do que eu estou falando aqui. Bem, eu pedi 30 minutos do Ricardo, ele me deu 38 nesse momento, então agradeço muito. Como é que vai ser a cobertura do Jumper? Como é que o pessoal acompanha? O melhor lugar para acompanhar a janela de trocas é no Jumper. Mas o que vocês estão preparando pro pessoal nessa quinta-feira? Equipe, né, olho arregalado, todo mundo, né, sai tudo escrevendo na hora, pegando tudo quanto informação. Eu e o Vinícius Donato vamos estar ao vivo a partir de, eu imagino, umas 3 horas, também para acompanhar essas últimas horas de mercado. Toda a compilação das trocas vai estar lá num post especial que a gente sempre mantém lá, de central, tudo detalhadinho, e o link para, se você quiser ler mais, obviamente, na matéria do Jumper sobre detalhes das trocas, você pode entrar lá, mas se você quiser só ficar ali naquele post, a gente atualiza ali direitinho, só com a base, com o esqueleto das trocas, né? E rede social também, sempre ali em cima, né? Como todo mundo, sempre em cima. É aquela história, né? Esse é um dia que a gente tem que ficar regalado. Como eu disse pra você, 3 horas da manhã eu tava acordado, eu acabei acordando 5 minutos antes de sair a troca do Kevin Durant, né? Já fui aqui na quadra pública aqui perto, bati uma bolinha às 5 horas da manhã, que eu gosto, pra acordar, pra fazer meu dia, sabe? Tomei meu Nespresso Etiópia aqui, minha cápsula Nespresso Etiópia aqui pra começar o dia.
e vambora. É assim que trade deadline é assim. E já aproveitando, fica um abraço para você, Gabriel. Obrigado por ter me convidado. Um abraço para todo mundo que acompanha o Carlos Esportes. E um abraço também pro William aí, que vem mais tarde. Como eu disse, eu acho que ele vai comentar algumas coisas meio diferentes de mim, porque o Nets, especialmente, eu acho que vai ter coisa a mais aí acontecendo. Muito obrigado, Ricardo, pela sua disponibilidade aqui, né? Um maluco procurando alguém 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, pra gravar esse podcast. Siga ele lá no Estabelito Jumper, siga lá o Jumper nas redes sociais, que você tem todas as notícias aí sobre a NBA. Quinta-feira à noite eu vou gravar com o William, 9 horas da noite, a gente vai passar por todas as trocas que acontecerem no final dessa janela, então escutem lá, inclusive a troca do sábado, né, do domingo, na verdade, do Kyrie Irving indo pro Dallas Mavericks, a troca de ontem, né, do Lakers, do Utah Jazz e do Minnesota Timberwolves. Então a gente se fala lá. Até lá. Tchau.